milenista dispensacionalista, faz parte do pacote. Eu fui 11 anos das Assembleias de Deus, eu tenho 29 anos de batista hoje, mas meus primeiros 11 anos foram na Assembleia de Deus. Lá, a gente nem aprende a milenismo, a gente só aprende pré-milenismo dispensacionalista. Faz parte do pacote. Quem não crê na Assembleia de Deus, no dispensacionalismo, é herege. E na presbiteriana, quem não crê no milenismo também é herege. Por isso que a gente não deve brigar sobre escatologia. No meio batista, eu sou batista da CBN, Convenção Batista Nacional. O batista não tem bandeira escatológica. Dificilmente você vai ouvir um pastor batista falando de escatologia. Porque no nosso manual batista, só fala que Jesus Cristo vai voltar. Não entra em detalhes. Então você, como batista gosta de ser livre, ele é livre para acreditar e defender qualquer uma das três correntes. O batista não tem bandeira escatológica. O Seminário Osana, você já leu a confissão de fé do Seminário Osana? Lá no final diz, dispensacionalista. Faz parte do credo do Seminário Osana. Todo seminário tem uma confissão de fé, uma declaração de fé. Toda igreja que é igreja realmente, que dentro dos padrões de uma igreja, ela tem que ter estatuto e tem que ter uma declaração de fé. Pastor Gilson fala assim: você se converte, vai para a presbiteriana. Qual vai ser o teu conhecimento? Presbiteriano. Você converteu-se, foi para a Assembleia de Deus, você vai ser um pentecostal xiita assembleano. Eu, pastor Apóstolo Celcino, um dia eu vim aqui, eu ia pregar na igreja do Bispo Íris, em Jogapitã. Eu estava com o rapaz que foi o responsável aqui pelo acampamento, o Antônio Valeriano Lopes, da presbiteriana, e ele foi me apanhar lá na rodoviária, me levou para almoçar. Durante o almoço ele falou assim: Bentes, tem alguns executivos da minha igreja que querem te ouvir. Na época era o pastor Messias Anacleto, o pastor lá da igreja. Aí eu levei um susto, eu falei: você está dizendo para mim que ovelhas do pastor Messias querem me ouvir? Tem alguma coisa errada. O pastor Messias é um gigante. O que esses caras querem ouvir de mim? Eles querem te ouvir sobre batismo no Espírito Santo. Eu falei: é comigo mesmo. Aqueles 72 executivos, engenheiros, advogados, empresários, pessoal da grana, alugaram um buffet lindo, parecia igreja. E eu falei 1h30 para eles sobre batismo no Espírito Santo. Orei por cada um deles. Sabe qual foi a coisa mais linda que eu vi? Eu não ouvi um grito. E todos eles cochichavam em línguas. Aí eu pensei: se fosse uma Assembleia de Deus, ia virar um mercado municipal, gritaria, Aí a gente aprende que batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com os efeitos colaterais. Então o presbiteriano tem uma educação, uma cultura. Eles jamais vão explodir igual um assembleano, igual um a Deus e Amor, uma quadrangular. Eu vivo no dilema. Quando eu era assembleano, eu nunca consegui gritar muito alto para louvar Deus, ser excêntrico. E meus colegas, amigos assembleanos já me chamavam de Batista. Ô Batista, ô Batista. Quando eu virei Batista, agora meus amigos batistas me chamam de assembleano. E eu estou vivendo essa bipolaridade hoje aí. Que eu sou? Então, o milenismo não tem milênio. Cristo vem a primeira vez, vem a segunda. Cadê a grande tribulação? Não tem grande tribulação. Tribulação, a igreja passa por ela todos os dias. Depois da segunda vinda, novos céus e nova terra. Acabou. Isso é milenismo. Não vou dar aula dessas correntes. Pós-milenismo, eles creem na primeira vinda e que na história, em determinado momento, vai ter um grande avivamento, o mundo vai ser evangelizado, cristianizado. Começou o milênio, não literal. O mundo inteiro quase todo se converte.
Aí vem uma pequena apostasia, Cristo vem depois deste milênio. Essa é a doutrina que é menos seguida hoje. Quase ninguém segue essa doutrina. Não é por causa da Bíblia, é porque o mundo não está melhorando. Então não tem como você defender o pós-milenismo olhando para o mundo hoje. Aí vem o pré-milenismo. O que é pré-milenismo? Olha o prefixo pré. Cristo vem antes do milênio. Alguns aceitam o milênio literal, outros não, dentro do pré-milenismo. E o pré-milenismo se divide em 3 subcorrentes. Temos o pré-milenismo histórico, Dr. Russell Shedd é dessa corrente. Temos o dispensacional e tem um que é bem novinho hoje no mercado, o dispensacionalismo progressista. No histórico, você pergunta para um pré-milenista dispensacionalista histórico. Aliás, para um pré-milenista histórico. A igreja vai passar pela tribulação? Eles falam sim. Por quê? Porque não tem a grande tribulação nessa corrente, no pré-milenismo histórico. Cristo veio, tá? Aí tem a segunda vinda. Aí a gente pergunta, uma questão de prova aí, se fosse fazer a prova com vocês aqui. Qual o intervalo de tempo entre o arrebatamento e a segunda vinda no pré-milenismo histórico? Como é que vocês iam responder? Quais seriam as respostas? 0. Porque não tem a grande tribulação no pré-milenismo histórico. Então o arrebatamento e a segunda vinda acontece no pré-milenismo histórico simultaneamente. Consequentemente, a igreja passa pela tribulação. Aí depois vem o milênio, que uns aceitam como literal, outros não. E depois o estado eterno. Aí vem o pré-milenismo dispensacional. Muita gente liga aquele estudo das 7 dispensações ao pré-milenismo dispensacional, mas um pode existir sem o outro. Então, um camarada que era anglicano, calvinista, chamado Nelson Derby, ele mudou de time, ele foi congregar com os... Eu não sei falar inglês, pelo amor de Deus. I don't speak English. Eu não sei se é Plymouth ou Plymouth, eu não sei. Os irmãos, né? Plymouth. E os Plymouths eles brigavam pela separação do Estado da igreja. E eles eram pentecostais. Então o Nelson Derby deixa de ser anglicano e vai para esse movimento. E ele começa a estudar escatologia, e ele criou um estudo panorâmico de 7 dispensações. Os nomes que ele dava a essas dispensações são nomes diferentes dos nomes que são usados hoje. Aí surgiu um camarada que tem uma Bíblia aí, que voltou a ser editada, mas é tempo que ela não estava no mercado mais. É a Bíblia, a gente fala aqui no Brasil, Scofield, para quem sabe inglês é Scofield, né? O brasileiro acaba portuguesando tudo, então fica Scofield mesmo. Então, é uma Bíblia similar à do Tim LaHaye, só que o Tim LaHaye, ele tem mais conteúdo. Esse Scofield, ele deu nome a essas dispensações que até hoje nós usamos. Dispensação da inocência, dispensação da consciência, do governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. É um estudo maravilhoso. Agora, isso não é doutrina bíblica. Isso é um estudo panorâmico para você ver como é que Deus agiu durante toda a história da humanidade. Tá? Muita gente critica esse estudo. Eu ainda gosto de dar esse estudo. Só que eu falo, isso aqui não é dogma, isso aqui não é doutrina bíblica, isso aqui é um estudo panorâmico do plano eterno de Deus. Então, por isso que tem essa palavra dispensacionalismo. E depois surgiu o progressista, que está baseado lá em Efésios. Defende 3 dispensações em vez de 7. A dispensação do mistério, a dispensação da graça e a dispensação da plenitude. Essas 3 estão na Bíblia. Não tem como você refutá-las, tá? Então, o que é o dispensacionalismo? O dispensacionalismo crê, a corrente escatológica, não o estudo das dispensações, que teve
o período da graça, nós estamos vivendo nele. Aí vem o arrebatamento da igreja 7 anos antes da segunda vinda. Alguns livros de escatologia, e eu dou aula de escatologia há 30 anos, eles falam assim: a segunda vinda de Cristo se divide em 2 etapas, arrebatamento e a vinda visível. Eu não gosto dessa linguagem. Não existe duas fases na segunda vinda, só tem uma segunda vinda e ela é visível e todo olho verá. O arrebatamento é uma coisa misteriosa. Cristo não vem no arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, Paulo fala assim: não quero que vocês se entristeçam, que seja ignorância acerca da vinda. Aí ele fala assim, que Cristo trará consigo os que dormem. Não tem ninguém dormindo no céu não, gente. Isso aí é eufemismo, é figura de linguagem. Tem gente que pensa que o crente dorme até o dia da ressurreição. Isso é doutrina adventista e testemunho de Jeová. Você vai ficar acordado no céu. Primeiro que você não vai ter um corpo humano para fazer digestão, para precisar dormir. A gente dorme mais porque a gente come. Se você fizer um jejum acima de 5 dias, uma das coisas esquisitas que acontece, a maioria de nós dormimos de 8 a 9 horas por dia. Se você jejuar depois do 3º dia, você vai começar a dormir só 4, 5 horas. Por quê? Por que é mais difícil dar aula à tarde aqui? Por causa da digestão, né? Por causa da digestão. Você sente sono. Se você não está comendo, bebendo só água, então você não precisa dormir muito. E no corpo espiritual você não vai precisar dormir. Hã? Uma das coisas que a gente vai fazer no céu, ela perguntou: o que a gente vai fazer lá? Uma delas é adorar. E no corpo espiritual é mais fácil adorar a Deus. Eu tenho algumas coisas assim dentro de igreja, Bentes, não gosto. Mas eu acabo fazendo para não ficar tão chato, tão antipático. Por exemplo, uma delas, eu não gosto de pregador que toda hora manda eu falar alguma coisa para o meu vizinho. Diga isso para o teu amigo do lado, da esquerda, da direita. Um dia em São José dos Campos, o meu filho e meu genro contaram. O pregador mandou falar alguma coisa para o outro lá 38 vezes. Misericórdia. Então, eu dificilmente faço isso. No máximo 2, 3 vezes eu faço isso. Diga para o seu irmão: você tem unção. Né? Eu não abuso, porque é chato isso. Tá? Incomoda. Até perdi o fio da meada. Onde que eu estava? No corpo espiritual, você não vai ter cansaço. Você será como os anjos. Lembra lá de Isaías 6? Aqueles seres ardentes, os serafins, 24 horas só dizendo, parece mantra espiritual, mas não é mantra não. Eles só falam lá: santo, 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 santo. Santo, santo. Gente, se mandar eu repetir, tem um grupo musical em Belo Horizonte, há uns 10 anos atrás, quando eles começaram, eu não gostava deles. Porque o negócio deles era só isso, repetir aquela letra, né? Ele é santo, ele é santo, ele é santo. A letra, a música inteira, ele é santo. Eu falei: não aguento isso. Aí um dia eu perguntei para o mentor dessa filosofia, e a filosofia desse grupo, que é ligada a um grande pregador, que eu vou omitir o nome dele aqui, um americano, é o seguinte: você tem que bater na rocha, bater na rocha, bater na rocha, até sair água. Esse era o conceito deles. Hoje eles já mudaram, saíram dessa, né? Então, era uma coisa esquisita. Eu não gosto dessas coisas repetitivas. Nós não precisamos praticar mantras. Então, o corpo espiritual, você não vai saber que é cansaço. Então, querida, uma das coisas, se Deus não te mandar fazer alguma coisa extra lá, que a gente vai fazer, né? Vai ter trabalho no céu, mas não vai ser trabalho de cansaço. Você não vai cansar. Mas a coisa que mais você vai fazer no céu é louvar a Deus.
Eu li um artigo, aliás, assisti no YouTube, e quem fez assim, um filmezinho para retratar o que o cara viu, foi muito bom. Tá parecendo aquele filmezinho do YouTube lá, O Arrebatamento, né? Aposto, Celcino, passe esse filme do arrebatamento lá, que o pastor desaparece, a maioria dos membros desaparece na igreja. Você sabe o que aconteceu na Getsemane, quando o pastor Jorge Linhares passou esse filmezinho lá? É curto o filme. Foi o dia que mais teve arrecadação de ofertas na igreja. Porque todo mundo, ele vem, então o dinheiro, propriedade não tem valor nenhum nessa hora. Aí os crentes ofertaram, dizimaram, né? Eu tenho passado lá aquilo que eu levei do Osana, daquele grupo africano lá, né? Na hora da oferta lá o pessoal dançando. É gostoso aquilo. Muito bem. Então, o corpo espiritual você não vai cansar, você vai adorar a Deus. Então tem outra coisa que eu não gosto de fazer, é ficar com a mão levantada durante muito tempo. Cansa, não dói o braço? Eu não lembro se foi nos anos, onde foi, e eu não lembro. Eu estava com o braço levantado e começou a doer o braço, e Deus falou assim: mantém os teus braços levantados. Eu falei: Senhor, tu não precisa dos meus braços para derramar a tua unção. E o braço foi cansando, e quando eu não aguentava mais, que eu ia abaixar o braço, um jovem chegou atrás de mim: pastor Benção, me perdoa, mas Deus mandou segurar os teus braços. E sabe o que aconteceu? Caiu uma unção naquela hora, um poder. Eu falei: que coisa esquisita é isso? Eu fui para a Bíblia, aí eu me lembrei de Moisés lá orando. Enquanto os braços dele estavam no alto, Israel prevalecia. Ele cansava, Israel começava a perder a batalha. Ficou aquele ping-pong, né? Ganha, perde, ganha, perde. Até que Arão e Ur perceberam a coisa e seguraram os braços de Moisés. E lá nas cartas de Paulo a Timóteo, ele fala: levantai os vossos braços cansados, né? Então tem coisa que você não vai entender, não, é só para fazer, obedecer, sabe? Então é levantar os braços. Então existe um segredo, né? O poder de Deus, ele flui de Deus através das tuas mãos é um para-raio, né? Então vem, passa por você e vai invadindo todo o ambiente. Então tem coisas na Bíblia que são esquisitas mesmo, não cabe a gente questioná-las. Está aí um mapa do amilenismo. Aqui, primeira vinda, aí segunda vinda. Na segunda vinda, arrebatamento, sobe para o céu, julgamento do trono branco, tudo no mesmo dia. Arrebatamento, segunda vinda, julgamento do trono branco, tudo acontece no mesmo dia, dentro do amilenismo. Depois disso, novos céus e nova terra. Aqui nós temos o pré-milenismo histórico. Então vejam aí, ó, primeira vinda, segunda vinda, não tem grande tribulação, depois de milênio e depois do estado eterno. No amilenismo, não vou falar não, deixa para lá, na aula de escatologia eu falo, venho no próximo módulo. Dispensacionalismo, período da graça, primeira vinda, período da graça, grande tribulação, 7 anos, acontece o arrebatamento, que o mundo não vai ver. Em 1 Tessalonicenses 4, Jesus está trazendo aqueles que estão no céu. Por que quem está no céu vai ter que descer para a terra no dia da ressurreição? Vou fazer uma pegadinha para vocês agora. Pergunta de vestibular. Deus vai te dar um corpo novo ou Ele vai regenerar o velho? Quem acha que Deus vai dar um corpo novo, levanta o braço. Não tem mineiro aqui não, só ela, né? Que mineiro não é contra nem a favor, né? Pastor Celcino é mineiro, mas já é paranaense. Quem acha que Deus vai regenerar o velho, levanta a mão. Uma minoria. Então essa minoria é que está correta.
1 Coríntios 15, 44. Semeia-se corpo natural. Esse aqui. Sabe como é que está no grego? Soma psikikon. Soma, corpo. Psikon vem de psique, alma. Esse corpo aqui é o corpo almático. Ele atende à alma. Semeia-se corpo almático e ressuscita corpo espiritual. Soma pneumaticon, corpo para o espírito. Então esse corpo de hoje, qual é a essência dele? Sangue. A essência desse corpo é sangue. Tudo desse corpo, os ossos, cabelo, unha, tudo tem a ver com sangue. E o corpo espiritual não tem sangue. Não me pergunte como é que é, porque eu também não sei. Mas não tem sangue. Jesus Cristo ressuscita e diz para Tomé: mete o teu dedo aqui, porque um espírito não tem carne e ossos. Ele não fala de sangue. Então o corpo espiritual, ele tem carne e tem ossos, mas não tem sangue. Que carne é essa? Eu vou descobrir. É matéria, ocupa lugar no espaço, mas é de outra dimensão. Atravessa a porta fechada, voa sem foguete. Jesus subiu para o céu sem foguete. É o corpo espiritual. Se não é a base de sangue, por isso que eu falei que não tem digestão, come. Eu não sei como é que é o processo. Tem um pastor velhinho, batista, já morreu, que ele falou assim, que Jesus atravessou a porta, eu entendo. O que eu não entendo é que ele comeu um peixe e atravessou de novo a porta fechada. Cadê o peixe? Né?